Olá, gente, tudo bom? Vamos dar nosso início às nossas aulas de hoje, tá? Tratando necessariamente sobre o Egito, um dos nossos conteúdos aí que ficaram para concluirmos as nossas explicações, tá bem? Necessariamente, primeiro, de antemão, eu gostaria de lembrar vocês de seguirem acompanhando as aulas, manterem a continuidade nas atividades, que isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem mensagens, é, entrem nas redes sociais aí, tentem falar comigo, porque a gente vai se ajudando. Não deixem de fazer os exercícios, tentem manter essa frequência, porque isso é importantíssimo para vocês, tá? Para a gente poder falar de Egito, a gente primeiro tem que entender um pouquinho sobre a localização. A gente está falando de uma região no norte da África, tá? Próximo ao Mediterrâneo, e que tem um dos principais recursos hídricos à sua disposição, que é o Rio Nilo. A gente tem que entender necessariamente que o Egito ele só vai existir por causa do Nilo, que vai acabar proporcionando as bases para que essa sociedade ela se desenvolva, os recursos, mais uma vez, para que algumas populações humanas elas consigam se desenvolver nessa região. O Egito ele não veio do nada, ele não surgiu do nada. E o que vai garantir a sobrevivência de muitos povos, necessariamente é a existência do Nilo, que vai permitir com que grupos humanos plantem, construam moradias, tenham água para beber e tudo mais. Lembrem-se que isso é uma coisa muito semelhante ao que acontece lá na Mesopotâmia, tá? As sociedades que vão se desenvolver na Mesopotâmia vão brigar por aquela região. Muitas vão estar fazendo isso por causa daquele recurso hídrico que a gente tinha lá, da nossa discussão passada. A gente tem algo semelhante aqui no Egito, tá? Esse recurso hídrico proporcionando que essas civilizações elas consigam se permanecer ou se perpetuar nesse espaço. Porque o rio Nilo, quando ele dá cheia, necessariamente, as suas margens elas ficam repletas de humo. O que necessariamente seria isso? Cascalho, enfim, dejetos que acabam indo para as margens, possibilitando que aquele solo fique mais fértil, mais propício ao plantio. Gradativamente a gente vai estar vendo ali o surgimento de pequenos grupos humanos, os chamados nomos. Cada nomo vai ter o seu líder principal, os chamados nomarcas. Tá? Os nomarcas vão ser responsáveis pela administração dos nomos. Com o passar do tempo, vai ser percebido várias revoltas entre esses nomos, várias batalhas para que eles consigam se manter no poder e conseguir mais território à sua volta. Desses conflitos, a gente vai observar o surgimento de dois nomos bem maiores, ou melhor dizendo, de dois espaços bem maiores, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito ele fica localizado no delta do Nilo, já próximo ao Mediterrâneo. Tá? O Alto Egito, a gente já tem uma região mais para baixo, quase próximo à Núbia. A gente tem que entender necessariamente que o relevo desse espaço geográfico ele tende a seguir ao mar Mediterrâneo. Geralmente causa uma confusão aos alunos aí, mas é uma questão de relevo que deve ser observada. Por isso que o Alto Egito é esse que está sendo representado mais abaixo aí, e o Baixo Egito seria esse representado mais acima. A gente tem toda a questão de relevo aí influenciando para essa nomenclatura e sua localização, tá? Não se confundam, porque isso aí é muito comum acontecer quando a gente está tratando dessa explicação. O que é que vai estar acontecendo no Egito depois da formação desses dois grupos maiores, da formação do Alto e do Baixo Egito? A gente vai perceber alguns conflitos. Por volta de 3100, Menes, que era governante do Alto Egito, ele vai acabar dominando o Baixo Egito e unificando as coroas. Aí a gente tem a formação do Império Egípcio como um todo. Toda essa região passa a ser governada por um único rei, que vai ter um controle bem maior sobre os espaços e sobre o que vai ser feito, né? Então Menes ele unifica as coroas e a partir daí a gente tem um Egito só, a gente tem a unificação do todo, tá bem? Então a gente tem a união da coroa branca com a coroa vermelha, formando a dupla coroa. A gente tem outra coroa também, que é uma coroa de guerra, que é uma coroa que ela é meio azulada. Eu não sei explicar muito bem ela para vocês, tá? Mas é outra representação. Então a gente tem a unificação das coroas. O Egito, a partir daí, a gente tem uma divisão, tá? Uma periodização que ela é seguida na maioria dos materiais. O Antigo Império, que é considerado por muitos historiadores o período áureo do Egito, porque necessariamente vai ser nessa época que as pirâmides, a esfinge, todos aqueles recursos
que a gente utiliza para usar o Egito quase como uma coisa romantizada é usado. Tá? O Médio Império vai ser um período de desenvolvimento considerável. Os egípcios eles vão conseguir dominar regiões até da Núbia e de vários outros locais, vão conseguir desenvolver, ou melhor, espaços ricos em minérios, vão acabar conquistando cada vez mais. O problema vai ser no final desse período, porque para conquistar tanto, os egípcios vão ter investido muito em guerra, em batalha. Isso enfraquece muito o império e vai acabar dando margem para que outros povos invadam a região. É o que vai acontecer. Alguns povos da Ásia, os Ixos, eles vão acabar dominando o Egito e expulsando os povos egípcios daquela região. Isso vai durar até o Novo Império, que vai é o período onde os egípcios voltam com mais força, expulsam os Ixos, e esse período é considerado como o de mais alto poder entre os faraós, porque é onde essa figura ela acaba se impondo mais no processo, tá? Não que o faraó tenha se esquecido nas outras, mas aqui a gente vê um destaque maior. Necessariamente, os egípcios vão acabar investindo também em cavalaria e outras coisas, com um exército melhor preparados, tá? Pensando dessa forma. Então a periodização do Egito, para a maioria dos estudos, ela se organiza dessa forma. A gente tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império dentro desse período, tá? Seguindo necessariamente, sim, outro detalhe do Novo Império, antes que eu esqueça também, tá? É no Novo Império que a gente acaba percebendo a expansão do Egito, até para áreas como a Mesopotâmia, mas aí já é outro material que serve para a gente discutir, tá? Isso cai mais com as guerras persas e outros eventos históricos, tá? Outro ponto importante para discutir sobre a história egípcia é sobre sua sociedade. É uma sociedade extremamente hierarquizada, dividida em classes, que precisa ser bem observada. O faraó ele é uma representação de Deus. O que o faraó fala é obedecido. Necessariamente é uma figura de plenos poderes. A gente vai ter várias coisas romantizadas através da parte da figura do faraó, contos, narrativas, que servem necessariamente para legitimar o seu poder. Então sempre a gente vai estar vendo tudo isso acontecer. E a questão da figura do faraó era um poder hereditário. Então aquele poder sempre passava de pai para filho, formando dinastias enormes. Claro que a gente tem alguma passagem ali entre um e outro, mas aí já é outro detalhe, tá? E outras transformações também, porque em alguns conflitos a gente acaba tendo impacto de transformações, né? Nós temos a nobreza, que muitas vezes, além do seu poder propriamente dito, ocupava cargos públicos de relativa importância. Por exemplo, o vizir. Em questão de domínio e ordem, o vizir ele estava só um pouco abaixo do faraó, porque era ele que muitas vezes organizava obras públicas e várias outras atividades. Tá? Nós tínhamos os sacerdotes, que para o Egito eram figuras fundamentais, porque é uma sociedade que se baseava, muitas das suas atividades, com a religião. Então, a figura do sacerdote era fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade. Tá? Militares e escribas, como sempre, também tendo seu destaque, porque eram eles, principalmente os militares, responsáveis pelo domínio de novos espaços. A figura dos escribas, muitas vezes eram contratados para fazer certos trabalhos. Um exemplo disso é o Papiro de N. Tem um documentário muito bom sobre isso, que vocês podem encontrar facilmente no YouTube da Discovery. É bem interessante o material. Tá? Os comerciantes, principalmente com os berberes, povos do deserto, sempre estavam comercializando com esse pessoal, que eram povos nômades. Tá? O reino de Cush também sempre mantinha uma boa relação com os egípcios, então comerciantes e artesãos eram grupos, se englobavam ali, e a gente tem os camponeses e escravos que formavam a parte mais baixa dessa sociedade. Tá? Os egípcios, de maneira ampla, tinham uma religião politeísta. Durante toda a sua história, os egípcios acreditaram em vários deuses. A gente tem uma exceção do caso de Akhenaton, que é o disco solar, que é um período onde um faraó ele acabou colocando, impondo ali uma religião monoteísta dentro do Egito. Meio que ele excluiu todos os outros deuses que existiam e acabou impondo a sua religião. Né? Os deuses egípcios, de forma geral, eles tinham uma representação de animais, eram representados como animais. Muitos, às vezes, também tinham suas atitudes associadas ali à vida humana, à ira, à gana, à inveja, entende? A essas ações que a gente tanto conhece.
tá? Conhecimento, enfim. E a religião egípcia, ela possui uma relação gigantesca com a morte. Muitas das práticas e dos rituais que os egípcios eles realizavam era sempre preparando a pessoa para a vida após a morte. E o clássico disso é a mumificação. O que seria a mumificação? Preservar o corpo, porque aquele corpo seria usado pelo morto na outra vida. Seria uma continuidade, tá? A gente tem que entender que os egípcios eles acreditavam firmemente nisso, que tudo que o morto usou em vida seria reutilizado na sua vida após a morte. Por isso que muitas vezes os faraós eram enterrados com várias das suas riquezas, até com alguns de seus funcionários. Tá? Das pessoas mais próximas ao faraó acabavam sendo enterrados junto com ele nas pirâmides, porque se acreditava que aquelas pessoas iam servir ao faraó na outra vida também. E aí a gente chega a um assunto bem controverso, que são as pirâmides, muita gente não entende, né? O Egito, ele possui mais de 100 pirâmides, eu acho que na casa das 180 por aí. Eu não sei tratar isso com tanta exatidão para vocês. Eu já ouvi relatos que já tinha até passado 200 números de umas 200 pirâmides encontradas, mas isso aí eu tenho que pesquisar mais a fundo para dar certeza a vocês. Mas tá aí, são mais de 100 pirâmides que existem no Egito. As principais são essas três aí que vocês estão vendo. A de Kelps, a de Kefren e a de Miquerinos. As três maiores pirâmides desses faraós. A pirâmide, lembrem, não esqueçam disso, são tumbas funerárias. Elas serviam para colocar o corpo do faraó, né, depois de morto ali, passar por todo o processo de mumificação. A grande questão, que até hoje é levada em consideração, é o questionamento de como essas pirâmides foram construídas. Eu vou deixar um vídeo de sugestão para vocês depois, para vocês acompanharem isso aí, porque é um material muito interessante, tá? Para estar sendo debatido, para a gente entender melhor aí como é que esse processo de construção das pirâmides aconteceu. Tá, gente? Por hora é só isso, tá? Aproveitem, tem uma atividadezinha aí para vocês, sem bronca, coisa rápida, tá? E aproveitem para ver esse vídeo aí que eu estou indicando. É um material muito bom, vocês vão gostar, tá certo? Valeu, obrigado e até mais.